Vamos lá, né? Então, hoje a gente vai fazer a correção das nossas 10 questões da avaliação bimestral, certo? A primeira questão, você tinha esse paralelogramo ABCD aí, né? O ponto A é a origem do sistema, que é o ponto 00. Ponto B era 10 e 5, e o ponto D era 6 e 12, né? São os vértices de um paralelogramo ABCD, como mostra a figura abaixo. Qual a soma das coordenadas do vértice C, né? Então, a maneira mais rápida de fazer essa questão é utilizando aqueles conhecimentos básicos de vetores, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte: a gente vai construir aqui o vetor AD, certo? A partir aqui do A, tá? A gente constrói esse vetor aqui AD, origem no A, extremidade no D. E como isso aqui é um paralelogramo, né? Esse vetor aqui vai ter outro representante bem aqui, ó, certo? Que vai ser o vetor BC, tá? Esse vetor aqui, tá? Então, aqui você vai ter dois representantes para o mesmo vetor, certo? Aqui eu posso fazer aqui a orientação dele, aqui a setinha, e aqui também, tá? Bom, por que que essa forma é boa? Deixa eu chamar esse vetor aqui de V, tá? O vetor V, a gente tem como saber as coordenadas dele, né? A gente sabe que vai ser quem? O x da extremidade, que é o xd, menos o x da origem, que é o xa, vírgula, y da extremidade, que é o yd, menos o y aqui da origem, que é o ya. E isso aqui a gente tem na questão, porque ele dá o a e o d, ó. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Isso aqui vai ficar igual. O xd é 6, o xa é 0, o yd é 12, né? E o ya é 0. Então, isso aqui fica 6 menos 0 é 6, e 12 menos 0 é 12, né? Fica assim. Se você preferir, você pode utilizar aquela notação de colunas que o GeoGebra faz, né? 6 e 12, tá? Abscissa é ordenado do vetor. Pronto. Então, você tem o vetor V. O que que acontece? Essas coordenadas aqui do vetor também vão valer para esse representante aqui. Se eu chamar esse representante aqui de U, certo? Então, esse U aqui vai ter essas mesmas coordenadas aqui. Mas acontece o seguinte, o vetor U, ele é o vetor BC, né? O vetor U, tá? Ele é o vetor BC, BC. Ou seja, a origem dele é no B e a extremidade é no C. Então, isso aqui, né, vai me levar à seguinte conclusão. As coordenadas dele, em termos de B e C, são XC menos XB, vírgula, YC menos YB. Mas aí acontece o seguinte, um desses pontos aqui eu tenho, que no caso é o ponto B, ó. O ponto B é 10 e 5. Então, eu vou substituir as coordenadas. Então, vai ficar xc menos o x do B, que no caso aqui é 10, tá? 10, vírgula, yc, que eu não sei quem é, quero determinar, menos o yb, que no caso aqui é 5. Se você quiser, você recorre novamente à notação em coluna. Então, aqui vai ficar xc menos 10, né? E aqui embaixo vai ficar yc menos 5. O que que acontece? Esse vetor aqui, essas coordenadas são iguais a essas aqui, ó. 6 e 12. Então, isso aqui é igual a 6, 12. 6, 12. Pronto. Então, isso aqui você trabalha como se fosse matriz, tá? Então, o que que vai acontecer aí? O xc menos 10 tem que ser igual a 6. Aí você passa o 10 para o outro lado positivo. Isso aqui implica que o xc é igual a 6 mais 10. Portanto, o xc é igual a 16, né? 16. E para fechar, né, o yc menos 5 tem que ser igual a 12. Aí você passa o menos 5 para o outro lado positivo, da mesma forma. Então, o yc vai ser 12 mais 5. Portanto, o yc é igual a 17.
Então, o que que acontece? Você achou aqui as coordenadas do ponto C, né? O que que ele quer saber? Qual a soma das coordenadas do y do vértice C? Então, basta que você some aqui. Portanto, xc mais yc vai ser igual a 16 mais 17, né? Que dá 33, ok? 33, então aqui é o item D, certo? A outra maneira de você fazer era traçando aqui as diagonais, né? E observando que o ponto médio das diagonais, ele tanto é ponto médio da diagonal AC, quanto é ponto médio da diagonal BD. Isso é uma outra forma de fazer sem utilizar vetores, tá? Das duas formas, você vai ter a mesma resposta aqui. Então, essa era a questão 1. Na questão 2, ele dizia o seguinte: um triângulo inscrito, ou seja, ele está dentro, né, de um círculo, tem dois vértices 3, 9 e 11, 3, dois de seus vértices, sobre pontos extremos de um dos diâmetros. Então, eu vou recorrer aqui a uma forma geométrica, vou fazer aqui uma circunferência, tá? Só para a gente ilustrar um pouco a situação. Vou tomar aqui essa circunferência aqui mesmo. Então, é o seguinte, vou aumentar ela aqui um pouco mais. Então, ó, você não é obrigado, como eu já falei antes, a acertar, né? Toda a figura, certo? Não é necessário que você faça com exatidão, não. É para você ter uma ideia. Então, qual é a ideia que está por trás aqui? Você tem desses dois pontos aqui, eles são extremos de um diâmetro. Então, tem que passar, o segmento que eu vou fazer aqui vai ter que passar mais ou menos no centro, né? Digamos que vai ser assim, por aqui, tá? Aí, eu vou. É claro que pode estar mais inclinado, né? A ideia é você fazer um esboço da situação, mais ou menos. Então, digamos que aqui é um dos pontos, que é 3 e 9, e aqui é o outro, que é 11 e 3. É claro que não vai estar assim, paralelo ao eixo X, né? Pelas coordenadas desses pontos aqui, tá? É claro que não vai estar paralelozinho ao eixo X. Então, o que é que acontece? Você tem um triângulo inscrito no círculo, tem dois de seus vértices aqui sobre pontos extremos de um dos diâmetros. Então, o centro é por aqui assim. O centro aqui do círculo, tá? O terceiro vértice está colocado de tal modo que a altura H do triângulo seja a máxima possível. Então, o que é que acontece? Você pode ter o triângulo assim, ó. Deixa eu fazer aqui um esboço mais ou menos dos outros dois lados, ó. O triângulo está assim. Todo triângulo que eu pegar assim, por exemplo, o triângulo poderia estar assim também. Digamos, ó. Poderia ser assim. Vamos dar uma terceira posição. Poderia ser assim. Esses três triângulos que eu desenhei, o que que eles têm em comum? Um ângulo reto, aquele ângulo lá do cantinho, esse aqui, ó, é 90 graus, tá? Esse aqui também é 90 graus, e esse aqui também é 90 graus, porque representam ângulos inscritos na circunferência. E esse arco aqui, ó, como é metade do círculo, esse arco aqui em graus, ele vale 180 graus. E o ângulo inscrito, ele vale metade. Então, 180 por 2 dá 90, certo? Então, o que que acontece? Só que o nosso triângulo está posicionado de maneira que a sua altura seja a maior possível. Quando é que ele vai ter a maior altura possível? Exatamente quando a gente tiver essa posição aqui, ó. Essa posição aqui que eu vou fazer agora, ó. Quer dizer, mais ou menos, né? Vou tentar, tá? E aqui eu vou puxar para cá. Opa, ó. Essa é a situação que o problema está descrevendo, certo? Por que que a altura é máxima? Porque ela é exatamente o raio desse círculo aqui, tá? Essa vai ser a altura máxima. Aqui não vai deixar de ser 90 graus, tá? Aqui é 90 graus, como vocês já sabem. E o segmento que parte daqui para cá, tá? Certo? Ele vai ser a altura, a maior altura desse triângulo, tá? É claro que quando ele descer aqui na base, você vai ter aqui 90 graus também, porque eu estou traçando a altura. Essa é a maior altura do triângulo, tá? A altura máxima. Então, é isso que ele está falando aqui. Tem um vértice que é 3 e 9, tem outro vértice que é 11 e 3.
estão sobre pontos extremos de um diâmetro, né? E o terceiro vértice, que seria que eu chamar ele aqui de C, né? Está colocado de tal modo que a altura H, essa altura aqui, ó, a altura H do triângulo seja a máxima possível. Então, o que ele fala? Se x1, y1 e x2, y2 são as possíveis soluções para o terceiro vértice. Por que que tem duas soluções? Porque você poderia ter aqui do outro lado o simétrico do C, ó. Por isso que ele está falando em dois pontos, ó. Devido à simetria, eu poderia ter a situação aqui embaixo também, a mesma situação, ó. Aí o que que você vê com isso? Que formaria um quadrado, né, ó? Que formaria um quadrado, tá? Isso vai ser muito importante. Então, o C poderia ser esse ponto aqui. Então, por isso que ele fala, sendo x1, y1 uma solução, e x2, y2 outra solução para o ponto C, ele quer saber a soma dessas coordenadas tudinha, né? x1 mais y1 mais x2 mais y2, que está aqui, tá? Então, a ideia que eu vou fazer aqui é simplesmente o quê? Eu não vou tentar encontrar individualmente x1, y1, x2, y2 e depois somar tudo. Não vou tentar fazer isso. Daria muito trabalho. Nessa questão, aliás, eu não sei nem se dá para achar eles separadamente. O que que eu vou pensar? Eu acabei de dizer que aqui eu formei um quadrado, né? Com isso eu formo um quadrado pela simetria e tal, né? E é claro, por que que é um quadrado? Só recapitulando, porque esse triângulo em azul aqui de azul e vermelho, ele tem que ser isósceles para a altura ser máxima, tá? Se você tiver um triângulo assim, um triângulo escaleno, né, digamos, essa altura aqui não vai ser máxima. A altura vai ser máxima quando eu tiver um triângulo retângulo isósceles, tá certo? Desse lado aqui tiver a mesma medida desse, aí eu tenho a altura máxima relativa à hipotenusa, tá? Então, de fato, isso aqui vai ser um quadrado, ok? Isso aí vai ser um quadrado. Bom, o que que eu vou fazer agora? O quadrado, assim como o paralelogramo, na primeira questão, né? Ele tem uma propriedade muito interessante, né? Que é a questão das diagonais se cruzarem no seu ponto médio. Isso vai ser muito bom, tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pensar exatamente nessa questão de ter aqui esse centro do círculo ser o ponto médio. Tanto ele é ponto médio desta diagonal, quanto é ponto médio desta diagonal. E, em particular, as duas diagonais do quadrado, elas têm a mesma medida, né? Então, o que que vai acontecer? O x1 mais x2 sobre 2, tá, ó, o x1 mais x2 sobre 2, isso aqui vai acabar sendo igual a quê? Ao x desse ponto aqui, que é 3, mais o x desse outro ponto aqui, que é 11, dividido por 2, tá? Tudo isso por quê? Porque o ponto médio do segmento vermelho é igual ao ponto médio dessa outra diagonal aqui, tá? Então, por isso que isso aqui vale. Com isso, o que que vai acontecer? A gente consegue cancelar aqui o 2 com 2, e aí vai ficar x1 mais x2, olha aí que legal, x1 mais x2, igual a 3 mais 11, que é 14. Tá bom? Pronto. Eu já achei x1 mais x2. O que que eu vou fazer agora? Vou atrás de encontrar y1 mais y2. Então, vou seguir a mesma ideia. O m, que é o ponto médio, qual vai ser a abscissa do m? Vai ser y1 mais y2 dividido por 2. Mas a abscissa do m também pode ser dada em termos, ou, quer dizer, as coordenadas do m, né, as ordenadas do m podem ser dadas em termos desse cara e desse cara aqui. No caso, em termos aqui do y desse ponto e do y desse ponto, tá? Então, o que que vai acontecer aí? A gente vai ter o seguinte, o y1 mais y2 sobre 2 é a mesma coisa que 9 mais 3 dividido por 2. Novamente, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou cancelar aqui o 2 com 2, embaixo. Aí eu vou ter y1 mais y2 igual a 9 mais 3, que é 12. Pronto. Então, eu já achei tudo que eu preciso. Eu não preciso achar individualmente o x1, o x2, o y1 e o y2 para saber quanto é essa soma aqui, né? Então, quem vai ser a soma? Quem vai ser x1 mais y1 mais x2 mais y2. Eu reorganizando isso aqui, você sabe que a ordem das parcelas não altera a soma, né? Então aqui vai ficar x1 mais x2, posso até colocar entre parênteses para melhorar a minha visão. E aqui eu coloco y1 mais y2.
Fechou. Quem é o x1 mais x2? Aí é 14. Quem é y mais y2? É 12, né? 14 mais 12. 14 mais 12 dá exatamente 26. Pronto, ó. Então, aqui seria o item B. Certo? Então, a visualização que você tinha que ter era essa, tá? Essa conceituação. Aqui vai ser um quadrado, né? E as diagonais se cruzam no ponto médio. Vamos aqui para a segunda. Ou terceira. Bom, a terceira, você fazia um desenhozinho, mas era mais simples. A área do triângulo formado pela reta 3x mais 4y menos 12 igual a zero e os eixos coordenados válidos. Então, ele quer a área do triângulo. Então, para fazer isso aí, é interessante que a gente tenha mais ou menos a noção de onde é que essa reta corta os eixos. Então, para saber onde é que essa reta corta os eixos, é muito bom a gente trabalhar a sua equação na forma segmentária, tá? Então, eu vou trabalhar a equação segmentária dessa reta. Segmentária. Tá certo? Então, como é que a gente faz? A gente pega aqui a equação geral, 3x mais 4y menos 12 igual a zero. A gente joga o 12 para o outro lado positivo, então fica 3x mais 4y igual a 12. Em seguida, você tem que lembrar que a forma paramétrica, ela é aquela x, quer dizer, paramétrica não, segmentária, né? X sobre p mais y sobre q igual a 1, né? Tem que ficar sempre 1 aqui do outro lado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse membro aqui por 12 e vou dividir esse aqui por 12 também. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Lembrando que aqui eu tenho uma soma de frações, ó, e elas já têm o mesmo denominador comum. Aqui já foi reduzido ao mesmo denominador, né? O MMC já foi feito. Eu posso quebrar isso aqui de volta em duas frações. Então, isso aqui vai ficar 3x sobre 12 mais 4y sobre 12 igual a 12 dividido por 12, que é 1. Em seguida, nós podemos fazer o seguinte aqui. Nós podemos simplificar 3 sobre 12. 3 por 3 é 1, 12 por 3 dá 4, e aqui nós podemos simplificar por 4, né? 4 por 4 dá 1, e 12 por 4 dá 3. Então, isso aqui vai ficar assim, 1 vezes x é x, né? X sobre 4, mais 1 vezes y é y, sobre 3, igual a 1, né? Aí eu havia comentado antes da prova, claro, a importância de você observar esta forma segmentária aqui, porque ela te fornece os locais exatos, né? Onde a reta intercepta o eixo x e onde ela intercepta o eixo y. Essa reta ela vai cortar o eixo x no 4 e vai cortar o eixo y no 3, tá bom? Então, é o seguinte, vamos fazer um pequeno esboço aqui no plano cartesiano, tá? É claro que qualquer esboço que a gente faça não vai ser o gráfico exato, né? Porque a nossa mão ela é falha, né? Mas dá para ter uma ideia. Então, ó, vou fazer aqui uma unidade, duas, três e quatro. Eu tenho quatro aqui no X. E no Y eu vou ter aqui, ó, um, dois e três. Aqui eu tenho três. Então, eixo Y e aqui eu vou ter o meu eixo X. Vamos fazer aqui a reta, então. Então, a reta vai passar por esses dois pontos aqui, ó. Vou fazer aqui de vermelho. Então, a nossa retazinha, ela vai ter que fazer isso, ó. Vai passar aqui e aqui. Esse eu melhoro aqui a posição 3. Tá? Então, esse é mais ou menos aí o esboço do gráfico. É claro que aqui você tem a origem do sistema, que é o ponto 0, 0. Tá? Então, o que a questão pede aí é a área desse triângulozinho aqui que ela forma com os eixos coordenados, ó. Você está vendo que os eixos passam aqui e aqui, né? E aqui tem a reta, ela forma um triângulo com os eixos coordenados. Como esse triângulo é um triângulo retângulo, porque os eixos são perpendiculares, é muito simples calcular a sua área. Basta fazer base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a base aqui vai medir 4, né? A altura aqui vai do 0 ao 3, então vai medir 3.
Então, a área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2 é igual a 6. Então, esta é a área do triângulo, ok? Alternativa correta, encontrava-se aqui no item A. Vamos para frente. Na quarta, você tem a questão de área também. Só que é a área de um trapézio, né? A área do trapézio determinada pelas retas x igual a 3, y igual a 4, x igual a 0 e y igual a x. Então, não tem como a gente visualizar a base maior do trapézio, a base menor e tal, sem fazer um esboço, né? Então, aqui eu vou colocar novamente aqui o plano cartesiano, tentar fazer aqui um desenho do plano cartesiano, colocar aqui os eixos x e y, e aí vou atrás de representar essas retas, tá? Aqui vai ser o eixo x novamente, aqui vai ser o eixo y. Primeiramente, a reta x igual a 3. Então, você vai ter o seguinte, ó. 1, 2, 3, bem aqui. X igual a 3 é uma reta vertical, tá? É uma reta paralela ao eixo y. Então, eu vou ter aqui a minha reta x igual a 3. Vou fazer o esboço dela aqui, tá? Claro que mais ou menos paralelo, né? Não vai ficar tão bom como se eu estivesse fazendo no caderno, com a réguazinha e tal. Mas é para dar uma ideia. Então, digamos aí a reta x igual a 3. Y igual a 4. Então, eu vou localizar aqui o eixo y, vou marcar, ó, 1, 2, 3 e 4. Já y igual a 4, o que que é? É uma reta horizontal, quer dizer, perfeitamente paralela, né, aqui ao eixo x, tá? Vou tentar fazer ela aqui em outra cor. Vou fazer de verde aqui. Então, y igual a 4 vai passar mais ou menos assim, ó. Tá bom? Vamos fingir que está paralelo ao eixo x, tá? Então, y igual a 4, tá essa reta aí. X igual a zero, o que que é x igual a zero? Lembra que eu falei, né, em outras aulas, que toda vez que a abscissa do ponto é zero, é porque ele está sobre o eixo y. Então, essa reta aqui, x igual a zero, pessoal, nada mais é do que o próprio eixo y, tá? Tá certo? Então, isso aqui, ó, é o próprio, tá? Eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y, certo? Esse é o próprio eixo y. Y igual a x, o que que vai acontecer, né? A reta y igual a x é muito fácil determinar dois pontos dela. Primeiro é o ponto 0, 0, porque para esse ponto aqui 0, 0, o x é igual a y. E outro ponto seria 3 e 3. Então, você pode fazer aqui um pontilhado aqui no 3, ó. E já que aqui você tem a reta x igual a 3, o ponto ele vai estar aqui, né? Nesse prolongamento aqui, bem aqui tem um ponto da reta que é 3 e 3, tá? Então, essa reta aqui, y igual a x, ela vai passar aqui no 0, 0 e no 3, 3. Então, eu vou fazer aqui de outra cor também, amarelo. Vou fazer aqui a reta, tá? Eu não preciso partir do zero não, porque ela não é semi-reta, então eu posso fazer um negócio assim. Tá bom, ó? Passou longe da origem, né? Tentar fazer mais para cá para ver se dá. Opa! Ótimo. Pronto. Deu certo. Tá? Agora a gente vai tentar visualizar onde é que está o nosso trapézio aí, tá? No caso. O trapézio, pessoal, ó, ele é delimitado por esta reta, y igual a 4, é delimitado por x igual a 3, é delimitado por y igual a x e é delimitado por x igual a 0, que é o eixo y, tá? Deixa eu apagar só isso aqui. Tá certo? Então, o trapézio, pessoal, ele tá aqui, ó. É isso aqui, o trapézio, ó. Tá? Até aqui essa parte amarela aqui. Então, tá aqui o trapézio, tá bom? No caso, o trapézio retângulo, né? Porque esse ângulo aqui é 90 graus, esse aqui também é 90 graus. Para calcular essa área, eu tinha vários métodos. Você poderia calcular a área deste retângulo todinho aqui e subtrair a área deste triângulo aqui de baixo, ó, que é um triângulo retângulo também. Ou também você poderia fazer diretamente, notando o seguinte: a base maior vai medir 4, né? Eu vou até destacar aqui o trapézio.
Só para a gente enxergar melhor as suas medidas. Ó, aqui eu tenho a base maior, que vai do 0 ao 4, né? Vai ser 4. Quanto é que vai medir essa base menor aqui, né? Ó, 0 ao 4, aqui no retângulo é do 0 ao 4. Lembra que daqui para cá é do 0 ao 3, né? Então, esse pedacinho vai medir 1, tá? É só subtrair. A altura dele, que eu tenho que visualizar ele virado, é 3, né? 90 graus, 90 graus, ó. Você tem que buscar, ver a figura assim, ó, para você enxergar o que é base maior, o que é base menor e o que é altura. Você tem que buscar olhar a figura assim, ó, tá? Tenta visualizar a figura desse modo aqui, ó, tá? Aqui é 1, aqui é 4 e a altura é 3, tá certo? Ó, gira a figura, tá? Gira a figura para a esquerda, que você consegue ver isso, certo? E daí basta aplicar a fórmula da área do trapézio, né? Então, a área vai ser igual a quê? Base maior, 4, mais base menor, 1, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. 4 mais 1 é 5, 5 vezes 3 são 15, 15 dividido por 2, isso aqui dá 7,5, tá? 7,5. Então, aqui é o item A, tá bom? A outra forma que eu falei era você calcular a área do retângulo, tá? Eu vou deixar escrito aqui. Você ia pegar a área do retângulo, 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 menos triângulo. Deixa só assim, triângulo, tá? Acho que dá para vocês entenderem. O retângulo é 3 por 4. Então, 3 vezes 4, 12. Menos o triângulo, 3 vezes 3 sobre 2, né? Base vezes a altura sobre 2. Opa. Então, ficaria 12 menos 9 sobre 2. Se você faz aqui o MMC, ó, 2 vezes 12 é 24, menos 9 vezes 1 é 9, dividido por 2. Você vai achar a mesma resposta, ó. 24 menos 9 dá 15, dividido por 2 dá 7,5. Tá bom? Então, era outra forma de fazer se você não lembrasse a fórmula da área do trapézio. Tá certo? Mas fazer o desenho é fundamental, porque você tem que visualizar a figura, você tem que fazer pelo menos um esboço, como eu fiz aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Questão 5. Então, também a área do triângulo. A área da região triangular, limitada por essas retas aqui. Perceba que duas delas já estão na sua forma segmentária, tá bom? Então, qual é a área desse triângulo? Então, aqui o trabalho que a gente tem é simplesmente fazer o plano cartesiano, né, o esboço, fazer os gráficos das retas e olhar qual é a região, tá? Vou para a primeira reta aqui. Eu tenho menos x sobre 4 mais y sobre 3 igual a 1. Perceba que aqui onde tem menos x, a gente pode migrar esse sinal aqui para baixo, ó. A gente deve fazer isso, tá? Então, isso aqui vai ficar escrito assim, ó. X sobre menos 4 mais y sobre 3 igual a 1. Isso significa que essa reta aqui, ela vai cortar o eixo x no menos 4 e vai cortar o eixo y no 3, tá bom? Eu vou guardar isso aqui por enquanto, tá? Aliás, a gente já pode partir para o plano cartesiano, tá? A outra já está arrumadinha. E y igual a zero, né? Vai ser o eixo x, tá bom? Então, vamos fazer aqui o esboço. Fazer aqui o plano. Tá? Fazer mais para cá, porque eu tenho um x aí negativo. Então, eu vou fazer aqui, ó. O eixo x aqui embaixo, tá? Aqui vai ser o meu x, aqui vai ser o y. Vamos lá, vamos traçar essa reta aqui, menos 4. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 3 no y, você vai marcar, ó, 1, 2 e 3 aqui em cima, tá? Vamos fazer aqui a reta, né? Fazer aqui a reta. Eu vou tomar aqui, ó, vermelho. Vou fazer a retazinha aqui. Ver se ela passa aqui no 3 e no menos 4. Pronto. Então, tá aí a reta. A primeira reta, né? A segunda reta, pessoal, é x sobre 2, y sobre 3 igual a 1. Quer dizer que ela vai cortar o eixo x no 2
vai cortar o y no 3 também, como essa reta aqui, ó. Então, nós vamos ter um ponto comum, né? É o ponto 0,3. Então, o que é que eu preciso fazer, primeiramente? Eu vou marcar aqui o 2 no eixo x, ó. 1, 2, né? Ó, 2. E aí, vou traçar a reta por aqui, ó. Vou usar outra cor, colocar aqui de azul, e vou traçar a retazinha, tá? Opa, vou ter que fazer aqui a reta. A mão livre não dá certo, não. Ó, então vai passar lá embaixo no 2 e vai passar aqui no 3 também, tá bom? E como eu falei, isso aqui, tá? Y igual a zero é o próprio eixo x, né? Porque está dizendo essa reta y igual a zero, está dizendo que qualquer ordenada de qualquer ponto sobre ela é zero. Se qualquer ordenada de qualquer ponto sobre ela é zero, é porque ela é o próprio x, tá? Não tem ponto de correr. Então, o meu triângulo, ele está aqui representado, ó. Deixa eu fazer aqui em outra cor, deixa eu usar aqui o amarelo para ficar melhor. Então, esse triângulo aqui, ó. A gente quer saber a área desse cara aqui, desse triângulo aqui. Coisa mais simples do mundo. Novamente, por que que é simples? Por que que não precisam recorrer a determinante e todo aquele negócio todo lá de fazer o meio do módulo determinante e tal? Não precisa porque aqui é 90 graus, ó. Porque os eixos cartesianos têm essa propriedade de serem perpendiculares. Então, aqui eu já tenho uma altura e já tenho uma base. Então, basta que eu faça base vezes a altura dividido por 2. A base, né? A gente vai do menos 4 até o 2. Então, perceba que do 0 ao 2 são 2 unidades, do 0 ao menos 4 são mais 4 unidades. Então, 4 mais 2, 6. Né? E a altura é muito simples. A altura todo mundo já está convencido que é 3, né? Porque aqui você foi do 0 ao 3, então essa altura aqui é 3. Então, a área do triângulo, né? A área vai ser igual a quê? Base, que é 6, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Bom, 6 vezes 3 é 18, dividido por 2 dá 9 unidades de área, tá? Então, aqui dava 9, ok? Então, item A, certo? Então, aí, essas questões que eu estou resolvendo com vocês, que foram da prova, elas são questões que demandam o quê? Demandam que você saiba o básico de plano cartesiano, saiba localizar pontos, né? E saiba ter a noção de segmentos, né? Como é que você mede segmento, tá? Como é que você calcula a área de um triângulo, certo? Quando você tem uma base e uma altura. Então, é o básico de geometria analítica, tá? Você saber se localizar, né? A questão até de saber se localizar. Vamos aqui para a 6. A 6 era mais simples, você poderia agir por eliminação de item. Lembrando que esse ponto aqui é o ponto 0,3. Lembrando que esse ponto aqui é o ponto menos 4 e 0, né? Porque ele está sobre o eixo x. Você sairia testando aqui aquela equação que satisfaz esse, quer dizer, você jogaria os pontos aqui nas equações, né? E ia ver. Se zerasse nos dois pontos, aí seria a equação que você ia marcar. Isso é uma forma de fazer, tá? Por eliminação de item. Eu não vou fazer assim. Eu vou fazer resgatando a teoria que eu já expliquei hoje, né? Novamente, que é da forma segmentária da equação da reta, tá? Então, perceba que aqui eu já tenho os locais onde ela corta os eixos. Está aqui o eixo X, está aqui o eixo Y. Então, simplesmente eu vou escrever x sobre menos 4, mais, que inclusive está na outra questão, essa mesma reta aqui, né? Então, até isso era bom, tá? De você fazer. Y sobre 3 igual a 1, né? Pronto. O que que eu vou fazer agora? Eu percebo o seguinte, aqui eu posso fazer o MMC, então 3 vezes x é 3x. Menos 4, né? Vezes mais y, né? Menos com mais é menos, 4y. Sobre o produto dos denominadores, né? Isso aqui é o método da borboleta, né? Para você fazer o MMC, né? Então, aqui você vai ter 3x menos 4y, tudo sobre menos com mais é menos, 4 vezes 3 é 12, igual a 1. Em seguida, você ia resolver a proporção, digamos assim. Então, aqui você colocava 1 aqui embaixo e ia multiplicar em cruz, tá?
Aí vai ficar o seguinte, ó. 3x menos 4y igual a menos 12 vezes 1, que é menos 12. Vou passar o menos 12 para o outro lado. Daí eu vou ter 3x menos 4y mais 12 igual a zero. Pronto, ó. Tá aqui a equação geral. Então, partindo da equação geral, a gente pode achar a segmentária. E partindo da segmentária, a gente pode voltar a encontrar a equação geral, tá? Da reta. Onde é que está? 3x menos 4y mais 12 igual a zero. Está aqui no item B, ó. Tá bom? É uma questão bem simples também. A sétima, creio eu que é uma das mais difíceis por ela ser um pouco mais conceitual. Requer um pouco mais de atenção de vocês, tá? Então, a sétima questão diz o seguinte: num determinado instante t, em minutos, né? Esse t é tempo, né? As posições de duas partículas P e Q são dadas respectivamente pelas equações paramétricas. Então, P, a partícula P, as posições delas são dadas por essa reta aqui, x igual a 1 mais 2t e y igual a 1 mais t, né? Já a partícula Q, é isso que significa respectivamente, quer dizer, nessa ordem, tá? Já a partícula Q, as coordenadas dela são dadas por essa reta aqui, tá? Estavam sobre essa reta aqui, x igual a 4 mais t e y igual a menos 3 mais 6t, certo? A partir das informações dadas, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos. Aí tem os itens aqui, 1, 2 e 3. Após julgar os itens na ordem apresentada, obtemos verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, tudo verdadeiro ou tudo falso, tá? Então, vamos para os itens. Primeiro, as trajetórias, né, as retas, se interceptam no ponto 5 e 3? Verdadeiro. Verdadeiro. Ele não está falando que as partículas se interceptam. Ele está falando que os caminhos se interceptam, né? Os caminhos se interceptam, certo? Para as partículas se interceptarem, é claro que elas têm que alcançar aquele ponto ao mesmo tempo, né? Certo? Então, as trajetórias se interceptam no ponto 5,3. De fato, por que que eu sei isso? Porque nessa aqui, ó, se eu trocar o x por 5, isso vai implicar 5, né? 5 igual a 1 mais 2t. Aí eu jogo 1 para o outro lado, 5 menos 1 é igual a 2t. Então, 2t é igual a 5 menos 1 é 4. Passo 2 dividindo. T é igual a 4 dividido por 2. Portanto, t é igual a 2. Ah, professor, e agora? Ó, o t é 2. O que que acontece se tu trocar o t por 2 aqui embaixo, ó? Tu vai encontrar y igual a 3, que é exatamente o y que está aqui, ó. Ou, se você preferir, você pode trocar o y por 3 na equação de baixo, ó. Y igual a 3 implica 3 igual a 1 mais t. Aí tu joga esse 1 para o outro lado negativo, ó. Vai ficar 3 menos 1 igual a t, portanto, t é igual a 2, ó. Ou seja, o que que aconteceu aqui? Quando eu troquei o x por 5, e em seguida eu troquei o x por 3, eu encontrei o mesmo valor para o parâmetro t, que é o tempo, no caso. Se eu encontrei o mesmo valor para o parâmetro, o ponto está na reta, tá certo? O ponto 5,3 está na reta, tá? Se eu substituísse e encontrasse aqui t igual a zero, como eu tinha aqui t igual a 2, aí não, né? Todo ponto sobre a reta vai ter um parâmetro para ele. E esse parâmetro é único para cada ponto. O 5,3, o parâmetro é 2. Sei lá, para outro ponto dessa reta vai ter outro valor do t, e assim vai, tá? Então, de fato, ele está. Agora, ele está dizendo que as trajetórias se interceptam nesse ponto. Então, esse ponto tem que pertencer a essa reta aqui também. Será que ele pertence? Né? Será que ele pertence? O que que acontece aqui se eu trocar o x por 5, né? Então, vamos fazer aqui de outra cor. Se eu trocar o x por 5, tomando por base essas equações aí, isso vai implicar 5 igual a 4 mais t. Aí eu jogo o 4 para o outro lado. 5 menos 4 igual a t. Portanto, t é igual a 1. Se o ponto estiver na reta,
Quando eu trocar o y por 3, vai ter que dar o mesmo t, eu vou ter que achar o mesmo t. Então, quando eu troco o y aqui por 3, o que que acontece, pessoal? Vai ficar 3 igual a menos 3, né? Ó, 3 igual a menos 3 mais 6t. Joga o menos 3 para o outro lado. 3 mais 3 igual a 6t. Portanto, 6t igual a 6. T igual a 6 dividido por 6. Portanto, t igual a 1. Opa, achei o mesmo parâmetro, ó. T igual a 1, t igual a 1. Então, de fato, esse camarada aqui, esse ponto aqui, 5, 3, ele pertence às duas trajetórias, tá? Ele pertence às duas trajetórias. E aí, o primeiro item é verdadeiro. Segundo, as partículas se chocam no ponto 5, 3. Isso é falso. Elas não se chocam. Por que que, apesar de o ponto pertencer às duas trajetórias, essas partículas não se chocam no ponto 5, 3? Porque esses parâmetros aqui informam que elas não passam nesse ponto aqui ao mesmo tempo. Essa aqui leva 2 minutos para atingir o ponto 5, 3. E essa daqui leva só 1 minuto, essa aqui chega mais rápido, tá? Então, as partículas não se chocam, tá? No ponto 5, 3. Porque elas passam lá em tempos distintos, ó. O tempo aqui deu 2 e aqui o tempo aqui deu 1, tá? Essa aqui passa 1 minuto depois dessa aqui ter passado. Que é exatamente o que serve para a gente julgar como falso o item 3. A partícula Q, ou seja, essa daqui, passa em 5,3, 1 minuto depois da partícula P, falso, né? Note que o T da partícula P deu 2. Esse aqui que foi que deu 2, esse aqui deu 1, né? Então, a partícula P, ela que passa 1 minuto depois, não a partícula Q. Então, esse aqui também é falso, tá? Dito isso, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso, está aqui no item B, certo? Então, essa questão era um pouco mais conceitual, tá bom? Questão até com aplicaçãozinha física, né? Do estudo das equações paramétricas da reta. Tá bom, pessoal? 8, né? Essa questão 8 também foi uma questão que a gente bateu muito na resolução, né? Nessa tecla da resolução nas aulas, tá? Você tem aqui uma equação e a pergunta é qual é a condição que deve ser cumprida por m, um parâmetro m, para que essa equação corresponda a uma circunferência, né? Então, você tinha que lembrar a equação geral de uma circunferência, que é aquela que a gente sabe, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado igual a zero, tá bom? E aí você faz uma comparação dessa equação geral com essa do enunciado para obter a, b e o raio, né? Uma condição sobre o raio. Então, o que que acontece? Olhando aqui para a equação, tem menos 2mx e aqui tem menos 2a. Então, daí, a gente vai ter o seguinte, menos 2a, né? Menos 2a, deixa eu ajeitar isso aqui, menos 2a, igual a menos 2m. E aí, você multiplica por menos 1, passa o 2 dividindo, tem a igual a m, tá? O a é igual ao m. Menos 2b, por sua vez, vai ter que ser igual ao coeficiente do y aqui em cima, ó, que é menos 4 que multiplica m mais 1, né? Aqui você pode multiplicar por menos 1, daí você vai ter 2b igual a 4 que multiplica... Eu vou logo distribuir, tá? 4m mais 4. E aí eu vou passar aqui o 2 dividindo, então b vai ser 4m mais 4, tudo sobre 2. Você já sabe que a gente pode separar as frações e dividir, né? Então, aqui o B, pessoal, vai ser 2m mais 2. Por que que a parte do termo independente é importante? Eu estou sempre frisando isso. Porque ela vai me fornecer uma condição do m, já que o raio ao quadrado tem que ser maior que zero.
Então, isso aqui, ó, você compara com o teu termo independente. O teu termo independente é 3m mais 14. Então, o 3m mais 14 vai ter que ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado. Isolando o raio ao quadrado, eu vou ter raio ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, jogo isso aqui para lá e jogo tudo isso aqui para cá, ó. Então, vai ficar menos 3m menos 14. Só que eu sei o a e o b em função de m, ó, que eu obtive aqui em cima, ó. Então, raio ao quadrado é igual a o a é m, então m ao quadrado, mais o b, que é 2m mais 2, tudo ao quadrado, menos 3m menos 14. E o que é que acontece? Isso aqui, que é raio ao quadrado, a gente sabe que tem que ser um número maior do que zero. Então, é daqui que vai surgir a condição. Quando eu desenvolver isso aqui tem que ser maior que zero, porque ele representa o quadrado do raio, né? O quadrado do raio não pode ser zero, senão não tem uma circunferência, tem só um ponto. Nem pode ser negativo, senão não tem nada, né? Então, me resta desenvolver isso aqui, ó. Então, vai ficar m ao quadrado, vou desenvolver o produto notável, mais 4m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 8m, né? Mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 4, menos 3m, menos 14, e isso tem que ser maior que zero, tá bom? Então, daí eu vou ter o seguinte, 4 mais 1, 5, m ao quadrado, 8m menos 3m, isso aqui dá mais 5m, 4 menos 14 é menos 10, maior que zero. Sem prejuízo nenhum sobre a condição, eu posso dividir tudo isso aqui por 5, tá bom? Só para ficar números menores. Se eu dividir por um número positivo, eu não tenho que inverter o sinal, né? Então, isso aqui vai ficar m ao quadrado mais m menos 10. Opa! Menos 10 por 5 é 2, maior que zero. Preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Então, essa é a condição do m, né? Então, isso aqui requer que a gente estude o sinal de um trinômio do segundo grau, né? A gente pode olhar para esse m ao quadrado mais m menos 2 como uma função de segundo grau, onde a gente quer que essa função seja positiva, tá bom? Então, aqui eu vou colocar só uma página a mais, porque eu vou trabalhar o seguinte, ó, relembrando a condição, tá? Ó, m ao quadrado, deixa eu voltar aqui na anterior, já que aqui na anterior, pronto. M ao quadrado mais m menos 2 maior que zero. Vou repetir aqui, tá? M ao quadrado mais m menos 2 maior que zero. Então, isso aqui tem que acontecer, né? Então, a gente pode aqui definir uma função f de m, não vou botar f de x, porque aqui tem m, tá? F de m igual a m ao quadrado mais m menos 2. O que é que a gente está interessado? A gente precisa saber para quais valores de m, f de m é positivo. A gente sabe que o gráfico disso aqui é uma parábola. Vamos atrás de ver se esse aqui tem zeros, achar os zeros da função, tá? Vamos achar os zeros da função. Então, para achar os zeros da função, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e resolver a equação do segundo grau. M ao quadrado mais m menos 2 igual a zero. Antes de partir para o básico, de fazer um bocado de conta, eu vou tentar utilizar o método de soma e produto, tá? M' mais M duas linhas é menos B sobre A. Então, isso aqui vocês sabem que é menos 1. E M' vezes M duas linhas vai ser C sobre A, ou seja, vai ser menos 2. Então, eu tenho que pensar em dois números, né? Um par de números, cuja soma seja menos 1 e o produto seja menos 2. Então, isso aqui é fácil pensar, né? O M' seria 1 e o M duas linhas vai ser menos 2, no caso, né? Se eu multiplicar dá menos 2, se eu somar aqui, tem que subtrair e dar o sinal do maior. Então, dá menos 1. Então, perceba o seguinte, ó. A concavidade do gráfico eu sei que é voltada para cima, porque o A aqui é positivo, tá? Então, um esboço mais ou menos da situação seria o seguinte, você teria aqui o eixo X, vou deixar todo torto mesmo, porque eu quero só dar uma ideia, tá?
o eixo Y, bem aqui. Aí você teria aqui os locais onde ela corta o eixo X, que seria o M, ó. O M está no lugar do X, tá bom? Então, aqui é -2, ó. -2 e 1, né? Então, a minha parábola vai fazer um negócio assim, ó. Tá? Deixa eu lembrar só de colocar aqui outra cor. Vai ficar feio mesmo, mas pelo menos destaca mais. Tá? Ó, a parábolazinha aqui, ó. Então, ela faz isso. Onde ela estiver acima do eixo, ela é positiva. Então, nesse ramo, para x maior que 1, né? No caso, para m maior que 1, ela é positiva. Para m menor do que -2, ela também é positiva, porque esse ramo aqui está acima do eixo m, do eixo x, do eixo das abscissas, como você queira chamar. E aqui ela é negativa entre as raízes, entre o -2 e 1, né? Para x maior, para m maior que -2 menor que 1, ela é negativa, né? A gente está interessado em quê? Que ela seja positiva. Então, quando é que essa função é positiva? Ela é positiva, né? Quando? Quando o m é menor que -2, porque quando o m é -2 e 1, ela é nula, né? Ela é igual a zero, porque são os zeros da função. Ou, né? Ou m maior que 1. Professor, por que que não é i? Porque não pode um número ser menor que -2 e maior que 1 ao mesmo tempo, né? Certo? Então é ou. Então, de fato, pessoal, essa aqui é a condição para que aquela coisa lá, aquela equação lá, ela represente uma circunferência, tá certo? O m tem que ser menor que -2 ou maior que 1, certo? Deixa eu voltar aqui para a página anterior. Então, ó, o m tem que ser menor que -2 ou maior do que 1. Tem correto aqui é o item C. Tá bom? Bom, vamos para a próxima, certo? Se der tempo, eu testo alguma dessas coisas no GeoGebra, né? Só para a gente brincar um pouco mais. Nona questão também era interessante. A curva x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 1 igual a zero, isso aqui é uma circunferência. Tem um único ponto em comum, isso aqui é muito importante, tá? Tem um único ponto em comum com a reta x mais y igual a k, onde k pertence aos reais. A soma dos possíveis valores de k é... Então, eu vou fazer um pequeno desenho aqui, tá? Do que é que está sendo dito aí. Eu posso até fazer com essa aqui mesmo, para ficar bonitinho. Vou aumentar ela aqui um pouco mais, que eu sou exagerado, mas é bom, tá? Então, tem essa circunferência aí na questão. E está falando que essa circunferência tem um único ponto comum com a reta x mais y igual a k. Vamos trabalhar um pouco de teoria aqui, ó. X mais y igual a k, pessoal, se eu isolar o y, eu jogo menos x para cá, menos x mais k. Então, perceba que aqui a declividade dessa reta é -1, é negativa. Então, essa reta, ela mergulha, tá? Como é que nós podemos fazer um esboço, mais ou menos, de como é que essa reta fica aqui? Posso fazer um negócio assim, ó. Deixa eu ver aqui, mais ou menos. Ela tem um único ponto comum com a circunferência. Então, ela é tangente à circunferência, tá bom? Ela é tangente, certo? Então, o que que acontece? Ela sendo tangente, existem duas formas de fazer essa questão. Eu vou fazer as duas soluções, tá? Porque é bastante interessante. A primeira solução é considerando isso que eu vou mostrar aí na figura. Se eu marcar aqui o centro da circunferência, a distância entre o centro da circunferência e a reta, como a reta é tangente, essa distância aqui, ó, ela é exatamente o raio da circunferência, tá? Então, eu posso usar aquela fórmula, distância do ponto à reta, para achar os possíveis valores do K, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente já sabe a equação da reta, quase toda ela, x mais y. Para ela ficar na forma geral, eu vou trazer o K para cá negativo, ó. Menos K igual a zero. Eu preciso da forma geral, né? Para colocar lá na equação da reta. Então, tá aqui. Ou na fórmula da distância entre ponto e reta. O centro é perfeitamente determinável, esse ponto C aqui, porque eu tenho a equação da circunferência.
né? Relembrando a outra questão, a gente acabou de fazer. Basicamente, você inverte o sinal aqui, do menos 2, então fica 2 e divide por 2, então vai dar 1. Então, o centro vai ser 1 e 1 também, né? Ó, inverte o sinal e divide por 2. Inverte o sinal e divide por 2. Então, esse centro aqui, esse ponto aqui eu sei, isso é a equação da reta quase toda, porque eu quero determinar é o K. E eu sei essa distância. Por que eu sei? Porque ela é o raio, e o raio é determinável. Como é que eu determino o raio? Lembrando que o raio ao quadrado, lembrando que o A ao quadrado mais o B ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao meu termo independente na equação da circunferência. O termo independente é 1, ó. Então, o que é que vai acontecer aqui? O A é 1 e o B é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a 1. Esse 1 ao quadrado, que é 1, eu posso cancelar com esse, ó. Aí vai ficar 1 ao quadrado é 1, menos r ao quadrado, igual a 0. Daí eu vou ter que 1 é igual a raio ao quadrado. Então, o raio é raiz quadrada de 1. Então, você já sabe que o raio é 1, né? Pronto, uma circunferência unitária, né? O raio é 1. Então, vamos lá. Pelo que eu falei, a distância do ponto C a essa reta aqui, eu vou chamar essa reta aqui de R, tá? Rzinho. A distância de C a R é igual ao raio da circunferência, porque a reta é tangente. Ela só tem um ponto comum com a circunferência. Mas eu sei que isso aqui é igual a 1. E, por outro lado, eu sei calcular isso com base na fórmula da distância de ponto e reta, que é aquela módulo, você troca o ponto na reta, então vai ficar x do ponto C mais y do ponto C menos o k sobre raiz quadrada da soma dos quadrados destes coeficientes aqui da reta, que são 1 e 1. Então, 1x aqui 1y. Então, aqui vai ficar, ó, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar igual a quê? Módulo. Quem é o x do C? 1. Quem é o y do C, pessoal? 1. Menos k sobre raiz quadrada de 2, né? Isso, ó. 1 mais 1, 2. Isso aqui é igual a 1, que é o raio. Aqui eu boto 1 aqui embaixo, tá? E aí eu vou trabalhar a minha proporção, certo? Vou arrastar um pouco mais aqui, que eu acho que tem um pouco mais de espaço que dá para usar. Pronto. Então, o que é que vai acontecer a partir desse momento? Eu vou ter o seguinte, módulo 1 mais 1 é 2, menos k, igual a raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Lembra que isso aqui está em módulo, opa, isso aqui está em módulo, né? Então, o que é que acontece? Tem duas opções para esse cara que está dentro do módulo. Esse 2 menos k aqui é igual ao raiz de 2, ou esse cara aqui, que é o 2 menos k, é igual a menos raiz de 2. Daí, isolando o k aqui, eu tenho, jogando o k para cá e o raiz de 2 para cá, eu vou ficar com 2 menos raiz de 2 igual a k. Então, digamos que eu achei o k'. 2 menos raiz de 2. Então, esse aqui é um dos valores do k. Ou, jogando o k para cá e menos raiz de 2 positivo, eu vou ter 2 mais raiz de 2 igual a k. Então, esse aqui seria o meu k, duas linhas, seria 2 mais raiz de 2. Então, para que aquela reta seja tangente à circunferência, ou seja, em outras palavras, mas dizendo a mesma coisa, para que aquela reta tenha um único ponto comum com a circunferência, o K é 2 menos raiz de 2, ou o K é 2 mais raiz de 2. Mas o que é que ele está pedindo lá em cima? Ele está pedindo a soma dos possíveis valores de K, né? Então, eu quero saber quanto é K' mais K duas linhas, tá? Então, quanto é K' mais K duas linhas? Vai ser 2 menos raiz de 2, mais o outro valor, 2 mais raiz de 2. Aí aqui você sabe que raiz de 2 menos raiz de 2 é zero, então cancela. E aí, finalmente, eu tenho 2 mais 2, 4. Tá certo? Então, a alternativa correta, deixa eu voltar aqui. A alternativa correta tá aqui no item A, tá bom? Item A. Certo? Essa é a primeira solução, tá? A segunda solução, né? Vamos lá, eu vou colocar outra página.
segunda solução. Acho que eu posso escrever aqui. Não tem problema não. A segunda solução é o seguinte, você vai por sistema. Então, o sistema é o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 1 igual a zero. E a reta é x mais y igual a k. Tá bom? Página anterior. X ao quadrado, pronto, tá certo. O que acontece? Para a gente ter um ponto comum aos dois objetos, este ponto aqui, ó, que é comum, ele tem que satisfazer ambas as equações, a equação da circunferência e a equação da reta. Então, é por isso que na segunda solução, eu vou buscar resolver um sistema que não é um sistema linear, né? Mas é um sistema, tá? E aí, o que satisfaz a primeira e a segunda equação é que eu vou atrás. Aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou isolar o y. Então, isso implica que o y é igual a k menos x. Logo em seguida, eu vou pegar esse y aqui, que é k menos x, pessoal, e vou substituir na primeira equação, ó. Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar x ao quadrado mais k menos x, tudo ao quadrado, menos 2x, menos 2y, o y é k menos x, mais 1 igual a zero. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é desenvolvendo isso aqui, menos 2x. Vou distribuir lendo o sinal, então aqui vai ficar menos 2k mais 2x, mais 1 igual a zero. Pronto, o que, que dá para cancelar? A gente pode, deixa eu ver aqui, menos 2x mais 2x, e só, né? Eu acho que não dá para cancelar mais nada, não. Aí o que, que vai ficar aqui? X ao quadrado mais x ao quadrado, então fica 2x ao quadrado, menos 2kx, menos 2kx, não tem mais termo em x, beleza? Sobrou k ao quadrado, menos 2k mais 1 igual a zero. Então, note o seguinte, ó, presta bastante atenção, tá? Nesse passo aqui que eu vou fazer agora. O problema lá em cima fala, né, que essa curva, essa circunferência, tem um único ponto em comum com a reta. Então, o que é que acontece? Esse sistema, significa que esse sistema só tem uma solução. Mas resolver esse sistema implica, né, em resolver esta equação, né? Na verdade, é si somente si. Então, as soluções do sistema são as soluções desta equação do segundo grau em x. Então, se esse sistema só tem uma única solução, é porque esta equação do segundo grau só tem uma única solução. Quando é que uma equação de segundo grau só tem uma única solução? Quando seu discriminante, delta, é igual a zero. Tá bom? Então, essa condição aqui vai nos permitir determinar os valores do K. Então, isso implica que B ao quadrado menos 4AC é igual a zero. Então, isso implica, quem é o B? Menos 2K ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A é 2, o valor do C é aquilo ali tudinho, K ao quadrado, menos 2K mais 1. Isso aqui tem que ser igual a zero, tá bom? Resolvendo aí vai ficar 4K ao quadrado, menos 8K ao quadrado, né? Menos 8K ao quadrado, deixa eu ver aqui, mais 16K, né? Mais 16K, menos 8 igual a zero. Bom, aqui vai ficar o seguinte, 4 menos 8 é menos 4K ao quadrado, mais 16K, menos 8 igual a zero. Podemos facilitar a nossa vida dividindo tudo aqui por menos 4, para ficar uma equação menorzinha de coeficientes. Então, aqui vai ficar... Aliás, eu vou dividir só por 4 mesmo. Vai ficar menos k ao quadrado mais 4k menos 2, né? Igual a 0. Agora sim, eu vou multiplicar tudo por menos 1.
E aí eu vou ter o seguinte, ó. K ao quadrado menos 4K mais 2 igual a zero. Bom, nessa altura aqui do campeonato, se você tivesse ido por este caminho, você ia fazer delta de novo e achar os valores do K que eu encontrei lá em cima, e aí ia somar os dois. Mas é desnecessário, porque você tem que prestar atenção na pergunta do problema. O problema está perguntando a soma dos possíveis valores de K. Então, o que ele quer é isso aqui, ó. K linha mais K duas linhas. Então, é desnecessário fazer básico e achar cada um deles e depois somar. Você pode simplesmente lembrar que K linha mais K duas linhas é igual a menos B sobre A nesta equação aqui, ó. Então, vai ficar menos o B, que é menos 4, sobre o A, que é 1. Aqui vai ficar 4 sobre 1, e você vai achar a resposta que eu encontrei lá em cima no primeiro método, tá? K igual a 4, tá? Então, esta era a segunda solução que você poderia fazer para o mesmo problema, tá? Problema da circunferência, da reta tangente à circunferência. Ok, pessoal? Então, tá aí as duas soluções, tá? Para fechar aqui, eu vou fazer a décima, tá bom? Então, a décima é uma questão simples também. Você tinha só que lidar com retas perpendiculares, não é? Como aqui. Considere os pontos A, 1 e menos 2, B, menos 2 e 4, e C, 3, 3. A reta suporte da altura. Você sabe que uma altura é perpendicular, né? Uma base. A reta suporte da altura do triângulo ABC pelo vértice C tem equação. Então, aí você pode fazer um desenho. Pode estar uma parte do desenho errada, não tem problema. Faça só para ilustrar, tá? A situação. Não é obrigado a estar tudo de conforme com a realidade, não. Tudo exato, não. Considere esses pontos a reta suporte da altura do triângulo ABC. Então, eu vou botar aqui o a reta suporte é passando pelo vértice C. Então, eu vou colocar o C aqui, vou colocar o B aqui. O A, ele é dado, é 1 e menos 2. O B é dado, menos 2 e 4. E o C é dado 3 e 3. Então, o que ele pede é a equação dessa reta aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer aqui de vermelho. A equação dessa reta aqui, ó. Altura relativa ao lado AB, tá? Então, aqui, você vai ter aqui o 90 graus. Não sei se aqui é ponto médio, nem posso afirmar, tá? Eu sei que esta reta aqui passa por A e B, e esta reta aqui, elas são perpendiculares. Eu posso chamar essa reta aqui de R, tá? Então, o que eu sei é que o M da reta R vezes o M da reta AB tem que ser igual a menos 1, porque elas são perpendiculares. E o que a gente precisa determinar é a reta suporte da altura, ou seja, a equação da reta R vai ser uma dessas aqui. Primeiramente, né, então a gente fez questões desse estilo, muitas, né, usando perpendicularismo de retas. Eu vou achar o M da reta AB. Então, vamos lá. O M da reta AB, a maneira mais fácil de calcular é delta Y sobre delta X. Então, eu posso fazer aqui no caso, delta X, YB menos YA sobre XB menos XA. Quem é o YB? 4. Quem é o YA? Menos 2. Quem é o XB? Menos 2. Quem é o XA? 1. Tá? Isso. YB menos YA, XB menos XA. Então, aqui menos com menos é mais. 4 mais 2 é 6. Sobre, soma e repete o sinal, menos 3. Positivo dividido por negativo dá negativo. 6 por 3 é 2. Então, como eu falei, o M da reta AB multiplicado, né? Você vai para cá agora. Multiplicado pelo M da reta R tem que ser igual a menos 1. Você passa o menos 2 dividindo, que ele está multiplicando. Então, o M da reta R vai ser menos 1 sobre menos 2. Portanto, isso implica que o M da reta R é 1/2. Tá? Pronto. Achei o M, né? Eu tenho a declividade e eu tenho um ponto. Então, eu vou para a forma reduzida. Como é que vai ficar a forma reduzida, né? Da reta R agora. Então, aqui a forma reduzida da reta R
vai ser o seguinte, y igual m da reta, mais um certo n. Onde a gente precisa descobrir quem é esse n aqui. Como é que a gente faz para descobrir o n? Pelo ponto. O ponto C pertence à reta. Então, quando eu trocar o y por 3, né, porque o ponto é 3 3, vou trocar o x por 3 aqui. Então, vai ficar 3 igual a 3 meios mais n. Então, esse n aqui vai ser 3 menos 3 meios. 3 menos metade, dá a outra metade, né? N é 3 meios. Feito isso, feito isso aqui. Feito isso, a gente sabe a equação completa. Então, aqui a gente vai escrever a equação completa aqui, ó. Vai ficar y é igual a 1 meio de x é a mesma coisa que x sobre 2, mais o n, que é 3 sobre 2. Isso aqui a gente pode escrever numa fração só, repetir o denominador, x mais 3. Lembrando que isso é igual a y, né? Igual a y. Sobre 1, multiplica em cruz. Então, vai ficar 2y igual a x mais 3. Que é a mesma coisa que 2y menos x menos 3 igual a 0. Tá bom? Vamos olhar aqui qual é o item. Deixa eu ver. Vou puxar um pouco mais para cima, né? 2y menos x menos 3. Ó, 2y menos x menos 3 igual a 0. Item correto, pessoal. Era o item A. Ok?